Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Conversa Com, um ciclo de conferências online que pelo segundo ano consecutivo a Águas do Norte organiza. Antes de darmos início a esta sessão, gostaríamos apenas de informar os participantes os moldes em que a mesma irá decorrer. Assim, e após uma breve introdução e apresentação do orador de hoje, será apresentado o tema proposto, após o qual teremos um espaço de debate com perguntas e respostas colocadas pelos participantes, que será moderado pela engenheira Cristiana Barbosa, administradora executiva da Águas do Norte. A sessão será encerrada pelo Presidente do Conselho de Administração da Águas do Norte, engenheiro José Machado Val. Passo agora a palavra à engenheira Cristiana Barbosa. Muito boa tarde a todos. É extraordinário ver tantas caras e tantos nomes conhecidos, ainda que neste formato virtual. Muito obrigada por estarem connosco. Sejam muito bem-vindos a este primeiro webinar inserido nesta rúbrica A Conversa Com. Permitam-me rapidamente contextualizar a forma como nasceu esta rúbrica. Em 2020, a Águas do Norte organizou um ciclo de webinars que denominou A Conversa Com o propósito de apresentar um conjunto de trabalhos inovadores que foram desenvolvidos por colaboradores da empresa. Os trabalhos apresentados incidiram sobre diferentes dimensões da inovação, tais como a economia circular, a resiliência das infraestruturas, a digitalização e serviços, processos e governação. A criação desta rúbrica teve subjacentes como principais objetivos: criar valor através da inovação, fomentar momentos de encontro e de partilha, promover o espírito de participação, capacitar através da inovação e, finalmente, disseminar o conhecimento na empresa. Em 2021 decidimos dar continuidade ao projeto, alargando a participação ao exterior, de forma a enriquecê-lo o mais possível, convidando para o efeito algumas figuras de referência do mundo empresarial e académico. E para abrir com chave de ouro este novo ciclo de webinars, temos hoje connosco a doutora Célia Manaia, que desde já cumprimento e a quem muito agradecemos a amabilidade que teve ao aceitar o nosso convite. A doutora Célia Manaia é professora associada com agregação na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, e investigadora do Centro de Biotecnologia e Química Fina da mesma escola. É licenciada em Bioquímica e doutorada em Microbiologia pela Universidade de Coimbra, e a sua carreira académica na Universidade Católica Portuguesa tem-se centrado no ensino e investigação nas áreas da genética e da microbiologia. É vice-presidente para a investigação e internacionalização do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Microbiologia. Recentemente foi distinguida pela Highly Cited Researchers 2020 como uma das cientistas mais citadas do mundo. Os seus interesses de investigação incidem nos estudos da diversidade e ecologia bacteriana, em particular de zonas sujeitas à ação humana. Nos últimos anos, tem-se dedicado ao estudo da dispersão ambiental de bactérias resistentes a antibióticos. O webinar de hoje é dedicado ao tema da resistência a antibióticos na interseção entre a saúde humana e a sustentabilidade ambiental. Doutora Célia Manaia, passo-lhe a palavra, somos todos ouvidos. Muito obrigada. Muito obrigada. Começo por agradecer as amáveis palavras da Cristiana. E por dizer que é um prazer enorme estar aqui neste grupo, um grupo muito simpático e muito bem disposto, e eu acho que este ambiente de boa disposição é sempre um alento para uma boa conversa. Quero agradecer ao engenheiro José Val pelo convite, é realmente... Sinto-me muito lisonjeada em estar aqui e em fazer parte de um leque de palestrantes que já vi que vão estar e que realmente me sinto muito lisonjeada de fazer parte desse grupo. E pronto, o que eu trago para partilhar durante algum tempo é uma conversa sobre um tema que tem estado na ordem do dia e que estava mais na ordem do dia antes da Covid, que é a questão da resistência a antibióticos. E que eu gostaria de trazer um pouco para a reflexão, sem trazer uma perspectiva de todo, também não costuma ser a minha visão do tema alarmista, mas sim no sentido de pensarmos sobre a situação e como é que aqui chegamos e como é que daqui podemos sair. E precisamente por isso eu falo aqui um pouco na interseção entre a saúde humana e a sustentabilidade ambiental, porque
penso que há aqui um entrecruzamento que é relevante no contexto da resistência a antibióticos e que é um assunto que não está, provavelmente, devidamente acautelado. Esta questão da resistência a antibióticos também nos evoca um assunto que nos faz pensar um pouco, que é o contraste que nós temos aqui neste slide, dos anos 40, e nos anos 40 foi quando se começou a comercializar e a desenvolver e a utilizar a penicilina, e como em muitos achados científicos, muitas vezes acha-se que se tem ali realmente a solução para todos os problemas. E com os antibióticos aconteceu isso, exatamente isso. Achava-se que era uma solução absolutamente milagrosa. A verdade é que passados menos de 50 anos a situação começou a complicar-se e quando entramos no século XXI percebemos que estávamos a entrar num caminho muito, muito estreito e a própria Organização Mundial de Saúde, antes da questão da Covid, apontou a resistência a antimicrobianos como uma das grandes ameaças à saúde pública a nível global. Portanto, é uma preocupação de facto de saúde pública, é a nível global, portanto não temos aqui, há algumas diferenças regionais, como já veremos, mas é uma ameaça universal e é de facto uma ameaça que vai persistir provavelmente depois da Covid já ter ido embora. Eu, na minha apresentação, iria falar, se calhar, em alguns, sem entrar em grandes detalhes e em grandes complicações, mas contextualizar porque é que é importante nós falarmos sobre este tema, como é que se chegou aqui, como é que nós caminhamos até à situação que temos atualmente, aonde é que estão os pontos onde nós podemos fazer alguma coisa e o que é que podemos efetivamente fazer, o que é que está ao nosso alcance, como sociedade consciente e responsável, atuar em determinados pontos. Ainda a primeira questão do porquê que este tema é importante, de facto nós temos números que nos fazem pensar um pouco. Este artigo foi publicado na Lancet Infectious Disease em 2019, reporta dados a nível europeu de 2015 e mostra-nos que na Europa morreram devido a infecções por bactérias resistentes a antibióticos 33 mil pessoas no ano de 2015, com 670 mil casos. Portugal está, não sei se conseguem ver, está aqui em quarto lugar, é um quarto lugar que não nos honra particularmente, em que tivemos mais de 1000 mortes e 24 mil casos, mais de 24 mil casos. Quando nós falamos em mortes, estamos a falar em vidas que se perdem. Este número é um número que está de certeza subestimado, porque, por exemplo, há muitos pacientes cuja certidão de óbito indica, por exemplo, doença oncológica e o que acelerou o óbito foi, na realidade, uma doença infecciosa. Portanto, estes números são subestimados, na realidade. E quando nós vemos o número de casos, bem sei que não são mortes, mas têm implicações muito sérias na qualidade de vida e custos económicos em termos de internamento e em sucesso da intervenção médica. Portanto, há aqui todo um conjunto de fatores que, de facto, fazem desta temática uma temática com grande pertinência, com grande urgência. Como é que se chegou aqui? Porque é que nós estamos neste caminho tão estreito? Se olharmos para este gráfico que aqui temos, nós vemos que nos anos 80 havia um entusiasmo enorme da indústria farmacêutica em criar e lançar no mercado novos produtos antibacterianos, e esse interesse e esse entusiasmo foi decrescendo ao longo dos anos, e quando chegamos ali à primeira década do século XXI, vemos que realmente há já muito pouco investimento e aposta da indústria farmacêutica. Isto explica-se muito facilmente, basta olhar para este mapa que temos aqui, em que temos uma correspondência entre os novos antibióticos que são introduzidos no mercado, aqui a azul, e a rapidez com que estes antibióticos deixam de ter eficácia como agentes terapêuticos, aqui a verde do lado esquerdo. Portanto, esta realidade desincentiva a aposta no desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos, porque um investimento de 10 ou 12 anos é
muito rapidamente gasto, esbatido em apenas 1 ou 2 anos de comercialização de um antibiótico novo. Portanto, isto tem levado a um desinteresse crescente, para além de que os antibióticos, a formulação que nós atualmente temos de antibióticos baseia-se num princípio de bala mágica, que não vou aqui entrar em detalhe, mas que se baseia no princípio de nós irmos copiar moléculas à natureza que têm determinados alvos nas células bacterianas. E também esse modelo muito provavelmente está esgotado, explicando esta estagnação a que nós assistimos aqui em termos de desenvolvimento de novos antibacterianos. Este estado de coisas tem levado a que se façam previsões e as previsões nunca são, podem ser mais ou menos certas, mas têm pelo menos uma valia importante, que é mostrar-nos para onde é que nós estamos a caminhar. E este estudo, que foi realizado por uma equipa de economistas liderada pelo Lord O'Neill no Reino Unido, leva-nos para um valor que é de facto muito assustador. Estima que em 2050 10 milhões de pessoas morram por ano por infecções causadas por organismos que são resistentes a antimicrobianos. Um número muito superior a outras causas de morte que nós hoje conhecemos e que temos como sendo realmente muito problemáticas. Isto é uma situação muitíssimo assustadora e eu tenho este gráfico aqui, mas este relatório tem outros dados e mostra-nos outras vertentes deste problema que de facto é muito, muito preocupante, como por exemplo a desigualdade, como este impacto será sentido em países pobres e em países ricos. Portanto, há aqui também um aspecto social que é importante e que é muito, muito de considerar quando pensamos nisto. Como é que se chegou a este estado de coisas? Ora bem, quando os antibióticos começaram a ser introduzidos, eles foram um sucesso, não é? Até havia a ideia que se podia quase produzir antibiótico em casa. Isto entusiasmou muito a indústria farmacêutica a investir na procura de novos antibióticos. E depois também incentivou muito na procura de novos mercados, não é? Como é normal. E, portanto, hoje nós temos uma utilização de antibióticos muito massiva em todos os países do mundo, em todas as regiões do mundo e algumas em franco crescimento, e temos utilizações múltiplas dos antibióticos. E um dos usos muito intenso de antibióticos é na produção animal. Este gráfico que eu tenho aqui mostra a utilização de antibióticos, o consumo de antibióticos por animais e por humanos. E os números são muito claros. A grande maioria dos antibióticos são consumidos por animais, não são consumidos por humanos. E ainda há aqui um outro fator, que é um fator que precisamos de pensar nele e de tê-lo em consideração. Na Europa, e os dados que eu tenho aqui são todos de países europeus, na Europa não é permitido utilizar os antibióticos como fatores promotores de crescimento animal, coisa que, por exemplo, tem sido feita nos Estados Unidos ou em muitos países asiáticos. Portanto, para o animal crescer mais rapidamente, ter mais peso e outras características, os antibióticos suplementam a alimentação. Portanto, aí o consumo de antibióticos ainda é maior do que é na Europa, que desde 2006, que há uma lei que proíbe. De qualquer forma, embora proíba a utilização nas rações como fator de crescimento, é permitido o uso profilático e estes valores que nós vemos aqui têm a ver com o uso profilático, em que os animais são crescidos em espaços relativamente limitados e, portanto, o risco de contágio de infecções é enorme e, portanto, o uso profilático de antibióticos acaba por se justificar e acaba por levar a estes números que nos fazem, obviamente, pensar. Qual é o impacto desta utilização toda dos antibióticos? Por inerência, um antibiótico é o tipo de fármaco que não é destruído no nosso organismo, nem no organismo de um animal. Portanto, ele, para se manter ativo, para ter a sua ação antibacteriana, ele não se degrada. E como não se degrada, vai ser excretado nessa forma
ainda ativa, pelo menos 80% a 90% do composto é excretado ainda na sua forma ativa. Claro que quando é libertado para o ambiente, o que é que vai fazer? Vai para o ambiente e também no nosso organismo ocorre o mesmo quando nós tomamos um antibiótico. O que está a acontecer é que se nós tivermos populações que são resistentes e outras que são suscetíveis ao antibiótico, são as resistentes que vão prevalecer. Portanto, estamos aqui a exercer uma pressão sobre uma população que é resistente. E as bactérias têm ainda uma coisa que as torna verdadeiramente vencedoras em determinados contextos, que é a possibilidade de passarem informação genética de umas para as outras, que são suas contemporâneas. Enquanto nós, por exemplo, humanos, passamos a informação genética de nós para os nossos descendentes, aqui, e chamamos a isto uma transmissão vertical, as bactérias passam horizontalmente, ou seja, passam de umas para as outras. Por exemplo, quando nós tomamos um antibiótico, estamos a criar a tal pressão e estamos a fazer com que as bactérias, de alguma forma, sejam incentivadas, estimuladas a passar informação genética de resistência de umas para as outras. Portanto, há aqui um efeito exponencial entre a transferência horizontal de genes e, a somar a isso, o efeito de seleção que eu mostrava no slide anterior. E, portanto, nós conseguimos ter aqui uma correlação importante entre o uso intensivo de antibióticos e o aumento da resistência, embora se deva notar que este não é o único fator responsável. E depois temos estudos como este que realmente não nos deixam muitas dúvidas. Nós temos aqui, no eixo do X, os antibióticos consumidos por uma determinada população, e aqui estou a falar de antibióticos consumidos na população humana, e temos no eixo dos Y as resistências que encontramos. E encontramos uma correlação linear, algo que não nos deixa muitas dúvidas para que efetivamente aquele modelo de seleção e transferência horizontal de genes que eu estava a referi nos slides anteriores, que efetivamente depois na prática se observa e se concretiza. Portanto, é isto que nós temos estado a viver e a desenvolver ao longo de, agora já quase há 80 anos que nós andamos de alguma forma a fomentar este estado de coisas. Claro que a comunidade científica e sobretudo temos que dizer a saúde pública e clínica começou a prestar uma atenção muito especial a este assunto e logo ali nos anos 2000 começou a haver muita preocupação e começou-se a perceber que realmente estávamos a caminhar para um caminho muito, muito estreito e, portanto, o que nós vemos aqui neste slide é que há uma série de países, sobretudo os países desenvolvidos, que começam já a introduzir medidas corretivas. Por exemplo, Portugal, temos que o dizer, tem reduzido muito o seu consumo de antibióticos, por exemplo, a nível clínico. E é isto que nós vemos, portanto, a partir do ano 2000 começa a haver aqui uma tentativa de reduzir o consumo de antibióticos. Mas o mesmo não se passa nos países menos desenvolvidos, portanto, os middle income e os países mais pobres, onde se observa claramente um aumento de consumo de antibióticos. Portanto, esta inflexão que a Europa e os Estados Unidos e a Austrália estão a procurar fazer não está a ser seguida por países como, por exemplo, a Arábia Saudita, o Brasil, a China, a África do Sul. Estou a pensar em alguns onde o consumo de antibióticos está realmente cada vez mais a aumentar e isso vai ter consequências sérias, até porque nós vivemos num mundo globalizado, nós não vivemos em caixinhas, não é? As caixinhas agora são mesmo só aqui no Zoom, na realidade nós, mal acaba a pandemia, vamos voltar a ter um mundo muito, muito, muito globalizado, e já temos de qualquer maneira. E, portanto, o que nós percebemos é que as resistências, os micro-organismos que são resistentes a antibióticos, eles proliferam, portanto, eles autoproliferam, eles multiplicam-se e viajam connosco, com cada um de nós, com os produtos que nós muitas vezes compramos, alguns produtos alimentares, portanto, eles não estão estanques, não ficam num determinado sítio. Quando hoje nós olhamos para toda esta rede de distribuição, nós sabemos que há alguns locais que são, alguns
nichos, eu diria, que são particularmente críticos e problemáticos nesta questão da propagação de resistências, na propagação e como reservatórios, no sentido em que podem estar ali quase que a servir de incubadoras e depois a exportar para o ambiente. Estou a pensar, por exemplo, na produção animal. A produção animal é considerada um setor absolutamente determinante. Os hospitais, cujos esgotos são muitas vezes misturados no esgoto municipal, no esgoto doméstico, tem também uma importância especial, principalmente porque é nos hospitais que nós vamos encontrar aqueles tipos de resistência mais novos, aqueles que estão, que nós dizemos na gíria da área, dizemos que estão a emergir, estão a aparecer agora, portanto eles entram via o hospital e passados uns meses vão estar no ambiente porque foram para as estações de tratamento de esgotos. Depois temos a indústria farmacêutica, que é um setor importante, sobretudo se estiver ligada à produção de antibióticos ou ao embalamento. Mas, claro, é um setor que tem relativamente pouco impacto, porque as indústrias farmacêuticas não estão em todo lado. E a aquacultura, em algumas regiões do mundo, em que utilizam antibióticos e que também pode ser um setor muito importante. Estou a pensar, por exemplo, em alguns países da América Latina que têm problemas sérios de resistência relacionados com a aquacultura. Portanto, temos aqui, de facto, um conjunto de núcleos. Depois, claro, na agricultura não é um problema na Europa, mas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em algumas regiões, usam alguns antibióticos em agricultura de produtos vegetais e, por exemplo, as viagens internacionais é também considerado uma forma que pode ser importante de disseminação, embora seja uma forma de disseminação que temos que ver com alguma... num contexto, não pôr ali como estando no topo do iceberg. A figura que eu tinha ali atrás leva-nos para um outro conceito que tem sido trazido de uma forma muito, muito ampla e muito abrangente para a nossa reflexão sobre a saúde humana. Em que não podemos, isto é interessante porque isto alinha-se muito com a nossa preocupação hoje de sustentabilidade ambiental, com a economia circular, com outras áreas que se cruzam com esta, que é o facto de nós não olharmos para a saúde humana independentemente de todo o seu contexto. E temos que olhar para a saúde humana como estando integrada e profundamente interligada com a saúde ambiental e com a saúde e bem-estar animal. Portanto, este círculo é um círculo que realmente tem uma importância enorme e, por exemplo, se nós pensarmos em contaminantes químicos ambientais, que, por exemplo, podem ser transportados através da cadeia alimentar, é evidente que nós sabemos hoje em dia que tem um impacto enorme na saúde humana. Este mesmo conceito aplica-se à questão da resistência a antibióticos e, sobretudo, aplica-se pelo sentido de que muitos micro-organismos que são resistentes a antibióticos, eles conseguem viver, sobreviver e propagar-se através de qualquer uma destes compartimentos, portanto, da área animal, do ambiente, digamos, ambiente natural e dos humanos e, claro, a cadeia alimentar funciona como uma ponte importante neste aspecto. Portanto, de facto, nós temos uma situação que é uma situação de algum risco, porque a maior parte o grande problema da resistência a antibióticos está nos hospitais, está nas unidades de cuidados de saúde, mas nós sabemos que para chegar lá teve que lá chegar de alguma forma, não é? E muito provavelmente como chega é com os pacientes, de uma forma completamente silenciosa e não se nota. Uma bactéria resistente a antibióticos não causa qualquer sintoma, não é? Todos nós podemos ser portadores delas sem dar conta. Há esse risco da transmissão para os humanos e depois, numa situação de debilidade e de fragilidade, aquela bactéria vir a causar realmente um problema muito complicado. E depois temos o problema da propagação no ambiente, que é um problema que hoje eu diria que está um bocadinho fora de controle, no sentido em que é uma poluição difusa, completamente difusa, que nós não conseguimos compartimentalizar e, portanto, torna-se muitas vezes muito difícil de colmatar. E um exemplo
de vários que eu poderia trazer, mas obviamente os esgotos nas zonas urbanas, os esgotos e o tratamento de esgotos é uma matéria sensível em todo o mundo. Nós temos aqui uma representação do que é libertado por uma estação de tratamento de esgotos que está a funcionar bem, que está a funcionar de acordo com o que são os princípios e as regras de funcionamento. E tenho aqui de vários países, Finlândia, Estónia, Espanha, Portugal, Estados Unidos da América, China. Estas que têm estrelas são estações de tratamentos de esgotos que têm processos de desinfecção, e o que nós vemos é que a carga microbiana de genes de resistência é relativamente elevada. Estamos a falar de 10 levantado a 10 a 10 levantado a 14 cópias de genes por minuto. Isto é uma coisa absolutamente enorme, ok? Mas isto não é algo que ocorra numa estação de tratamento e já não ocorra na outra. Não, isto é, digamos que o que acontece em todas. Daí nós estarmos a falar de uma poluição difusa. Depois, também é curioso porque nós temos aqui alguma diferença a nível de diferentes partes do mundo. Isto é algo que começa agora a ser mais bem compreendido, que, por exemplo, neste estudo em que nós comparamos estações de tratamento de águas residuais em 12 hectares em diferentes países da Europa, em que tínhamos países do norte da Europa e do sul da Europa, designadamente Espanha, Portugal e o Chipre, o que nós percebemos é que os países do sul têm, em geral, uma maior carga de resistência a antibióticos no esgoto bruto, e essa carga acrescida persiste no esgoto tratado, como aliás é perfeitamente normal, não é? Porque se entra mais, é natural também que saia mais. Estas diferenças, muitas vezes nós podemos atribuir ao uso de antibióticos, mas, por exemplo, neste estudo nós vimos se havia alguma correlação e, de facto, não havia correlação. Há correlação, por exemplo, com países que têm a temperatura mais alta, e se calhar há aqui outros fatores que podem ter essa influência. Outro trabalho também que mostra as diferenças, aqui só com esgotos brutos, portanto com o esgoto mesmo, feito em 5 continentes, nos 5 continentes, e mostra uma coisa absolutamente fantástica. Mostra que nós temos um mundo dividido em 3 partes. Temos a Europa, os Estados Unidos da América e a Oceania são as regiões do mundo com menos resistência. Depois temos a Ásia e o Médio Oriente a nível intermédio e a América Latina. E depois temos a África e a América Latina, desculpem, com o nível mais alto. Que é justamente, são as regiões onde agora começa a haver muito mais utilização de antibióticos. Portanto, temos de facto padrões muito contrastantes à volta do mundo e temos zonas do mundo onde de facto o problema está agora a agudizar-se muito, designadamente em África e algumas zonas da Ásia e também da América Latina. Esta situação, apesar de a Europa e os Estados Unidos e a Oceania estarem relativamente melhor quando comparados com outras regiões, não deixa de pôr grandes preocupações, e isto são preocupações que são, acho eu, transversais a diferentes setores e a diferentes regiões do mundo. Por exemplo, quando nós falamos numa lógica de economia circular, que é algo que é, pelo menos em alguns setores, é uma coisa absolutamente incontornável, não haverá como evitar. Estou a pensar, por exemplo, na reutilização de água, estou a pensar, por exemplo, na utilização de fertilizantes orgânicos, em que de facto tem toda a vantagem, não é? Do ponto de vista ambiental, é por aí que muito provavelmente teremos que ir todos, mas que de facto são nichos críticos onde realmente pode existir uma carga relativamente elevada de bactérias resistentes a antibióticos e de genes de resistência a antibióticos. Portanto, este paralelismo entre o One Health, que acaba por ser um círculo, e a economia circular, se calhar precisam de ser aqui um pouco contextualizados e pensados e harmonizados de alguma forma. E vamos ver como é que nós podemos controlar e mitigar. Eu dizia há pouco que estamos a falar de um cenário de poluição difusa.
em que está muitíssimo distribuída. Mas nós percebemos muito bem como é que são as cadeias de comunicação em alguns setores. Portanto, esta rede que eu tenho aqui representada é uma rede que consensualmente nós vamos construindo quando falamos na interligação entre diferentes setores. E nós sabemos, e começamos a compreender muito bem, aonde é que é possível atuar. Por exemplo, sabemos que é possível atuar com a melhor utilização de antibióticos na produção animal, fazer melhor uso de antibióticos também a nível clínico, não utilizar antibióticos na aquacultura. Portanto, isto são conhecimentos e é informação que está perfeitamente clarificada nos múltiplos setores. Agora, claro que às vezes há aqui alguma competição entre o que se sabe que se deve fazer e o que é depois execuível do ponto de vista económico e outros aspectos, sabemos isso. E depois temos uma série de intervenções que nós poderemos fazer, sobretudo a nível de confinamento, confinamento agora é uma palavra quase proibida, mas de tratamento de resíduos e de separação e tratamento de resíduos sólidos e de águas residuais, onde realmente se percebe que possam ser veículos importantes de transmissão. Há bastante trabalho que tem sido vindo a fazer-se, e nós temos feito alguma investigação nesta matéria, e uma das coisas que nós percebemos é que, por exemplo, a nível de tratamento de esgotos, eu creio que não há muita dúvida de que é preciso, ou não sei se é possível, mas seria bom haver muito mais investimento na otimização dos tratamentos secundários, porque parece que é a nível de tratamento secundário que as maiores taxas de remoção de bactérias de resistentes ocorrem. Portanto, esta etapa é uma etapa extremamente importante, e nós percebemos que em diferentes hectares e em diferentes partes do mundo, às vezes temos taxas de remoção que podem ir de 3 a 1 log, não é? Portanto, varia muito e se calhar maximizar a taxa de remoção a nível de tratamento secundário, se calhar é uma aposta importante. A desinfecção, como vemos aqui, que é a terceira coluna que aqui temos, a desinfecção por ultravioleta pode ter um efeito benéfico, mas tem um efeito comparativamente menor quando comparamos com o tratamento secundário. Aqui neste outro estudo, que foi feito também numa hectare municipal, em que testámos diferentes processos de tratamento avançado, de desinfecção avançada, o que nós vemos é que normalmente temos taxas de remoção de meio log, o que é relativamente pouco. Portanto, eu penso que aqui ainda há bastante caminho a percorrer, e que ainda pode ser feito muito, e se calhar o maior e mais importante investimento pode ser mesmo a nível de tratamento secundário. Eu não sou engenheira e tenho que dizer com toda a humildade que não sei, estou a falar só de dados e de comparação, não consigo dizer muito mais do que isso, mas pelo que nós vemos dos dados e as variações que há, parece que o tratamento secundário seria uma aposta importante para se maximizar a remoção. Quando nós fazemos desinfecções, e isto é feito à escala piloto, claro que não pode ser transposto para o que acontece numa hectare, mas muitas vezes quando nós fazemos uma desinfecção mais agressiva, nós realmente temos a remoção da resistência, mas temos muito rapidamente, passado 2 ou 3 dias, o recrescimento dessa resistência que foi removida, porque os micro-organismos muitas vezes são parcialmente inibidos, mas depois voltam a reativar. Uma boa maneira de não os deixar reativar é ter uma concorrência forte, ou seja, é ter uma água onde nós continuemos a ter muitos micro-organismos. Portanto, a água não deve ser o maximamente desinfetada, diria. Quanto menos desinfetada for, se calhar mais sucesso temos em evitar o crescimento de organismos indesejáveis, porque senão o que vai acontecer é isto que nós temos aqui, em que temos estes valores de T3 aqui, correspondem justamente a situações em que a água foi desinfetada e que depois há um crescimento de bactérias que são, sobretudo, bactérias do grupo das pseudomonas e das cianobactérias, que são aquelas que nós de todo
não queremos que cresçam muito em águas. Portanto, se nós lhe aumentarmos ou se lhe mantivermos a concorrência, elas não conseguem crescer tanto, que é o que vemos aqui, por exemplo, nestas colunas que estão ao lado. Portanto, há toda aqui uma otimização e uma afinação que é possível fazer-se e que queremos acreditar que é possível. Para terminar, uma nota que é importante é que, de facto, as bactérias e os genes de resistência são um dos 1000 contaminantes problemáticos que uma água tem. E muitas vezes o que nós percebemos, nós às vezes quando fazemos este tipo de estudos, vemos qual é o efeito nos genes e nas bactérias, mas também vemos qual é o efeito nos compostos químicos, em produtos farmacêuticos. E muitas vezes o que nós percebemos é que temos ou compostos que não são degradados pelos processos avançados, ou muitas vezes desenvolvem produtos de transformação que deixam de ser detectados, mas que estão lá na mesma e que muitas vezes acabam por ser tão problemáticos como era o composto parental. Portanto, tudo isto são situações que requerem muitas vezes encontrar compromissos e que são compromissos que não são fáceis de encontrar, não é? E que são compromissos que demoram muito tempo às vezes a estabelecer e mais, têm que ser estabelecidos quase caso a caso, porque não há se calhar uma fórmula universal. E só para terminar, que é um trabalho que se calhar acaba por estar pouco divulgado, que vem também daquele relatório do Lord O'Neill que eu falei inicialmente, que é algo que eu acho que merece ser feito, mesmo a nível administrativo e quando se tomam decisões, que isto é ao nível dos governos, não é ao nível individual, que o combater a resistência a antibióticos é um investimento. Tratar uma infecção causada por uma bactéria resistente a antibióticos custa cerca do dobro de tratar uma infecção por uma bactéria suscetível aos mesmos antibióticos. Portanto, isto não é um gastar dinheiro, é de facto investir. Agora, o combater a resistência a antibióticos tem muitas frentes. Não pode ser feito só numa frente, tem que ter múltiplas frentes com diferentes intervenções de diferentes tipos. E era isto que eu tinha para dizer, não sei se fui longa demais, peço desculpa se fui, eu às vezes entusiasmo um bocado e pronto, e peço desculpa se me excedi no tempo. E agora terei todo o gosto em responder a questões que queiram colocar. Muito obrigada, doutora Célia. Confesso que ainda estou a digerir a sua apresentação. Foi muito enriquecedora, mas também foi profundamente inquietante. Foi clara a mensagem que a existência de micro-organismos resistentes a antibióticos de forma difusa no ambiente é um problema global, não há dúvidas, e também não restam dúvidas que efetivamente eles podem constituir uma ameaça tanto à saúde como ao ambiente. Foi igualmente clara a mensagem que a resposta mais adequada e eficaz obrigaria a uma articulação entre as áreas da saúde, do ambiente e da agricultura. Bom, mas como estava previsto, segue-se um momento para questões, portanto eu pedia que os curiosos as colocassem. Para esse efeito poderão aceder, portanto, àquele botãozinho que está aqui no canto inferior direito que diz reações, e dentro das reações podem levantar a mão. E dessa forma eu conseguiria identificar. Pronto, já cá temos o Pedro Bastos, sim, a levantar a mão. Boa tarde. Antes de mais, queria também agradecer a apresentação e toda enfim, a capacidade de trazer para a nossa agenda esta problemática que muitas vezes nos passa efetivamente ao lado. Eu acho que nós nos últimos anos temos vindo cada vez mais a ficar sensibilizados para esta questão, mas sem querer entrar em grandes detalhes, tinha aqui uma questão que, confesso, me deixou um pouco surpreendido, até porque, estando mais ou menos atento àquilo que possam ser oportunidades de levar mais além os processos de tratamento, nomeadamente ao nível dos tratamentos secundários, como a professora Célia bem enunciou, fiquei um pouco surpreendido com a questão da ozonização, porque me parece que o ozono, mais do que um desinfetante, é um poderoso oxidante e, portanto, desse ponto de vista, há de ser uma tecnologia que liquida aquilo que são componentes orgânicas que estão presentes na água a tratar
e, portanto, por inerência, liquidará também as bactérias numa certa extensão. Será que me pode explicar um bocadinho mais porque é que este processo, esta operação unitária, acaba por não ser tão eficaz? Confesso, eu sei que isto é uma questão de detalhe, face àquilo que é o âmbito da apresentação, mas fiquei aqui um pouco curioso se me pode dar mais alguma informação, até porque para mim seria sempre uma tecnologia a considerar em tratamentos suplementares, em estações de tratamento que já tínhamos, e confesso que fiquei um bocadinho surpreendido e até desapontado com a informação que prestou. Para já era isto que eu queria clarificar, se fosse possível, naturalmente. Muito obrigado. Obrigada. O que eu mostrei da IATAR era em que mostrei o secundário e depois a desinfecção, era com V, não era com ozono. E o ozono é mais eficaz, mas também não elimina, e claro que não poderia eliminar, todos os micro-organismos, porque, por exemplo, o que nós percebemos é que há, e isso é bem conhecido, há muitos micro-organismos que têm formas de lidar com o stress oxidativo, com os tais radicais livres que o ozono cria. E muitas vezes nesse processo eles vão ativar, portanto as bactérias vão ativar mecanismos de sobrevivência e sobretudo de resiliência, que é como se ficassem, não ficam, mas é como se, para dar a imagem, é como se ficassem enquistadas, é como se de alguma forma tivessem um escudo protetor que evita que haja essa ação. Portanto, e muitas vezes, e isso é que é o problemático, as bactérias que são resistentes a antibióticos e que nos causam estas dores de cabeça ou que nos preocupam mais, são aquelas que podem interagir connosco, não é? As que andam só no ambiente, de alguma forma, deixam-nos mais tranquilos. E essas que podem interagir connosco são também bactérias com uma versatilidade enorme de, por exemplo, terem mecanismos de reparação. Por exemplo, uma célula que fique danificada tem mecanismos muito poderosos, e estas bactérias que interagem muito connosco, que nos causam doenças, são muito ágeis nisso, não é? Em terem mecanismos de recuperação que imediatamente recuperam os danos que, por exemplo, um radical livre de oxigênio lhe causou. O que nós vemos ali, por exemplo, de reativação, o que eu chamei de reativação, resulta justamente disso. Uma bactéria que fica injuriada, um dano na membrana ou no material genético, elas têm muita facilidade em recuperar. E isso, claro que explica este tipo de resultados. De qualquer forma, eu posso dizer que o UV é menos eficaz do que o ozono, isto que nós temos a nível de piloto, não é? Porque estas comparações só conseguimos, assim, comparar o UV com o ozono, eu só consigo fazer se estiver a fazer ensaios piloto, porque estou com a mesma matriz, não é? E parece-nos que o ozono é mais eficaz do que o UV, mas o ozono também estimula muito mais a reativação do que o UV, precisamente porque é muito mais agressivo. Não sei se respondi à sua pergunta. Certamente que sim. Eu mantenho a minha preocupação e creio que a Águas do Norte, enquanto entidade gestora que tem responsabilidades não só naquilo que é, o ciclo urbano da água no sentido mais restrito, mas também enquanto entidade gestora que está a fazer uma aposta forte em possibilidades de produção de APR, água para reutilização. E em alguns casos os delegamos nos sistemas de desinfecção, e o próprio quadro legal atual define as classes de água para reutilização em função de níveis de microbiológicos e, portanto, níveis de desinfecção, se assim quisermos. Portanto, isto põe um pouco em causa todo esse princípio, e eu diria que, temos que aprofundar o nosso conhecimento nessa área para percebermos bem se, porventura, em alguns casos, a nossa aposta em APR não pode ser, à luz daquilo que vamos vendo, uma certa aposta numa disseminação de bactérias multiresistentes que podem depois reaparecer nessa água e, portanto, esses usos terceiros possam ser comprometidos. Portanto, podemos estar aqui a trabalhar um bocadinho em algum desconhecimento e, portanto, a prudência deve ser grande nessa perspectiva da reutilização. Mas percebi a explicação da professora Célia e certamente que é algo que vale a pena explorar, parece-me a mim, por parte da Águas do Norte, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado. Se me permite, eu penso que na questão da desinfecção e depois a reutilização,
uma das partes que é sensível e que é crítica é a forma como a água é armazenada ou é transportada entre a desinfecção e a reutilização. Nós temos agora um projeto em curso com Israel, em que eles reutilizam a água, é uma prática comum, mas eles fazem um estágio da água numa lagoa aberta. E o que nós percebemos é que aquele tempo de estágio é absolutamente crucial para diminuir as resistências naquela água. Portanto, há a desinfecção, mas depois lá está, não há oportunidade de recrescimento, porque efetivamente a água está ali num ambiente perfeitamente natural, não é? Em que tem competição e, portanto, não forma os tais biofilmes, não há oportunidade de recrescimento. E, portanto, entre a desinfecção e a reutilização, o que é que acontece? Eu acho que é uma etapa quase tão importante como a desinfecção, do ponto de vista da resistência, claro. Temos mais alguma questão? Bom, doutora Célia, retirando agora aqui então um bocadinho o foco no tratamento das águas residuais e olhando de forma mais lata para esta problemática, na sua opinião, entende que já há estudos, já há conhecimento suficiente sobre o problema que permita, portanto, ao país, à Europa ou ao mundo delinear um plano de ação que seja eficaz? Ou acha que a este nível ainda teremos aqui um longo caminho a percorrer? Disse a nível global, portanto, a nível de todas as áreas. Sim. Eu acho que, por exemplo, na situação das águas, eu acho que há ainda muita indefinição. Muito sinceramente, acho que ainda há indefinição. O que é preciso fazer? Eu acho que já, e aos grandes níveis, aquelas áreas macro, eu acho que toda a gente sabe o que é preciso fazer. Eu acho que há uma dificuldade enorme em pôr em prática, porque, por exemplo, a questão do uso de antibióticos na produção animal, já se sabe que é uma coisa que tem consequências e é difícil porque é difícil reverter esta situação. Mas, por exemplo, uma área em que se tem feito muito, isto também para não parecer que é tudo muito mau, a Índia, por exemplo, era líder na produção de antibióticos. E muita da produção de antibióticos foi deslocalizada para a Índia, porque a Índia tinha mão de obra barata e tinha uma política ambiental muito permissiva, para não utilizar outra palavra. E, portanto, o que aconteceu foi que, a determinada altura, a concentração de antibióticos nas águas de superfície junto a estas fábricas de produção de antibióticos, tinha quase tanto antibiótico como nós temos na corrente sanguínea quando estamos a tomar um antibiótico. E a verdade é que a comunidade internacional insurgiu-se contra esta situação e foi possível reverter, e agora a Índia tem um plano de combate e de controlo das resistências e provavelmente vai começar a ter resultados dentro de alguns anos. Portanto, eu acho que não se consegue dar um passo só de uma só vez. Tem havido, por exemplo, muito empenho de alguns países ditos, desenvolvidos, sobre este tipo de situações. Por exemplo, a produção de antibióticos na Índia era uma situação justamente gritante, que agora está a ser corrigida. A China também tinha produção de antibióticos, também com um impacto ambiental enorme, também começaram a introduzir medidas corretivas. Os Estados Unidos têm feito um esforço para reverter a utilização de antibióticos na produção animal como um fator promotor de crescimento. Portanto, eu acho que começamos a ver muitos sinais positivos. Agora, nós sabemos que as coisas nunca são feitas de uma só vez, não é? E, por exemplo, quando nós estamos a falar em setores que são setores económicos importantes para um país, ou que também não é possível logo cortar a direito. Portanto, há aqui uma série de situações que são situações de compromisso, e as coisas estão todas muito, muito interligadas. Mas eu acho que há consciencialização, acho que a Organização Mundial de Saúde tem feito um esforço enorme, a FAO também tem feito um esforço enorme, e acho que, portanto, começa a haver realmente
um interesse crescente pelo tema e eu acho que os resultados se começam a ver. Agora, para resolver isto de vez, Cristiana, para responder assim concretamente à sua pergunta, eu acho que vai ser preciso a comunidade científica encontrar umas alternativas para os antibióticos. E eu quero acreditar que isso vai acontecer um dia destes. Uhum. Os meus colegas dizem que eu sou muito otimista e que isso nunca vai acontecer, mas eu acho que vai. Madalena, o que é que achas? Madalena está mute. Ruben, ativa o som da doutora Madalena Alves, por favor. Já está. Ok, agora já. Conseguem ouvir? Perfeitamente. Sim, pronto, é que às vezes tenho aqui uns problemas. Antes de mais, eu queria saudar tanta gente que eu conheço que está aí, não vou dizer um a um, e agradecer também o convite que me foi dirigido para participar nestes seminários e cumprimentar a minha colega Célia, dizer-lhe que foi um gosto e aprendi tanto nesta sessão e fiquei tão curiosa com esta coisa do tratamento secundário, como é que ele pode ser usado para... Ainda havemos de conversar. Portanto, só queria deixar esta nota. Em relação aos substitutos, não é, dos antibióticos, nós temos aqui no nosso centro da Universidade do Minho, na Engenharia Biológica, um grupo da Joana Azeredo, que trabalha nos bacteriófagos, não é? nos vírus bons, e que tem estado realmente muito nas notícias até, com o impacto que isso pode ter, e não sei se algum dia vai ser a solução para o problema ou não, mas sei que já alguns países têm autorizados ensaios com esse tipo de soluções como a alternativa aos antibióticos, e ela está a tentar que em Portugal também se consiga fazer, e portanto pode haver aí uma luz em termos de... Depois é preciso perceber se os bacteriófagos também não vão ter algum problema ambiental, não é? Pronto, mas isso não são também partículas altamente inteligentes que podem sofrer mutações e causar depois outras coisas mais para a nossa saúde, são vírus, não é? E nós estamos muito sensíveis aos vírus atualmente e às suas mutações. E os bons podem se tornar maus em pouco tempo, mas pronto, penso que os bacteriófagos podem ser aí alguma hipótese, não sei, também não é a minha área, mas pronto, só queria deixar uma nota de agradecimento, gratular a Águas do Norte pela iniciativa e cumprimentar todos, em especial o engenheiro José Machado Val, que me convidou também para fazer um seminário daqui a uns 2 meses, penso eu, e pronto, agradecer e muitos parabéns à Célia pelo trabalho excelente, é uma cientista altamente reconhecida, de gabarito mundial, e portanto acho que está de parabéns nesta área. É muito bom ouvir e aprender com ela estes assuntos tão importantes. Obrigada. Obrigada, Madalena. Ainda nesta linha, os fagos, que a Madalena estava a dizer, os fagos são utilizados, eu penso que no Reino Unido já são usados em algumas aplicações tópicas de infecções em humanos. Uhum. E, por exemplo, este ano houve o Prémio Nobel do CRISP, não é? O Prémio Nobel da Química, e esse Prémio Nobel acho que vai dar origem aí a algumas alternativas para os antibióticos, pelo menos quero acreditar nisso. Doutora Célia, enquanto esperamos que a comunidade científica se una, não é, na busca de uma alternativa aos antibióticos, o que é que todos nós, enquanto sociedade civil, podemos fazer de modo a que consigamos, de alguma forma, contribuir para a minimização deste problema? Podemos fazer podemos começar por aquelas coisas mais simples, não é? Que é tomar os antibióticos da maneira certa e só quando efetivamente é recomendado.
Claro que depois há muitas opções que estão ao nosso alcance e que são opções que nós podemos ter pessoalmente, como, por exemplo, eu estou a dar exemplos, o que é que se pode fazer? Eu lembro-me quando começou a discussão sobre a Amazónia, uma das coisas que se apelava era para as pessoas não comprarem mobílias nem feitas, nem mobílias, nem peças para casa feitas com a madeira da Amazónia. E agora, quer dizer, isso também é uma coisa que nós podemos fazer, é não comprar antibióticos que sejam produzidos em determinadas partes, é, por exemplo, ter um consumo de carne que nós sabemos que é produzida com o uso de antibióticos, ter um consumo mais parcimonioso, portanto, ter uma série de atitudes conscientes que provavelmente tomadas por cada um de nós são o que são, mas que se calhar também não é só a implicação dessa ação, mas é também o sinal que se passa, é a mensagem que se passa. E todos nós podemos fazer um pouco isso, não é? Não, podemos ter uma atitude um pouco de cidadão responsável. Tendo também noção de que às vezes é difícil tomar essas decisões como cidadão, compreendo isso perfeitamente e não, quer dizer... mas essas são as coisas que estão ao nosso alcance, não, as outras eu acho que são coisas de muito maior dimensão. Agora, como cidadãos, cada um de nós pode reclamar na sua junta de freguesia se vir que há um rio que está completamente contaminado e se percebe que há ali uma descarga de um estrume que está a ser feito e que não devia. Isso nós podemos, porque nós pagamos os nossos impostos e temos direito de apontar esse tipo de situações, isso claramente. E acho que isso está ao alcance de qualquer um de nós. Há várias coisas que nós podemos fazer na linha da cidadania, acho eu, mas que não é a minha área de especialidade, portanto estou assim aqui a tirar para o ar, mas não, sem ter as ideias muito estruturadas, confesso. Passava a palavra a Gira Lara Carvalho, que também levantou a mão. Ruben, não te importas de ativar o microfone? Tá. Olá, Lara. Sim, estão-me a ouvir, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Gostei imenso de ouvir aqui a palestra dada pela professora Célia. Já tínhamos falado algumas vezes sobre isto, eu acho que é um tema que nos interessa a Águas do Norte, interessa-nos a todos, a qualquer cidadão, quem trabalha na área de ambiente. E eu acho que quando falamos nisto, isto é um tema muito circular. Hoje em dia falamos muito na economia circular e eu penso que esta questão, e agora olhando para as bactérias multiresistentes e outra série de substâncias que a água nos pode trazer, nós vemos, por um lado, estamos a querer utilizar, ou seja, a agropecuária, há uma utilização de lamas que se quer utilizar, quer valorizar, nós não sabemos depois ao mesmo tempo o que é que vai acontecer depois em termos de poluição difusa com essas lamas. A questão que já comentaram aqui, e portanto eu sei que as Águas do Norte também está a desenvolver trabalhos sobre isto das águas para reutilização, também nos deixa a todos um bocadinho preocupados, não é? Porque estamos a querer reutilizar a água e depois não sabemos bem o que é que nós estamos ali a lidar. Do que eu percebo, do que percebi dos trabalhos que foram feitos em termos de a desinfecção, os sistemas de desinfecção não nos dão grandes garantias, ou quase garantias nenhumas, e podemos estar a criar outras coisas às vezes ainda mais complexas. Portanto, vejo isto como um problema sério a nível global, um bocado quase como a nossa pandemia que estamos a viver hoje, e sobretudo mesmo na parte da agricultura, o intensivo, o uso do antibiótico, as aquaculturas, porque isto são questões complexas, porque se as pessoas têm o produto mais barato, compram, e há a questão da fome e da riqueza. Por outro lado, estamos a comprar produtos baratos, mas não sei até que ponto, se calhar era melhor sermos muito mais parcimoniosos na carne, no peixe. Hoje no nosso peixe é quase toda a aquacultura, a carne também compramos, é quase tudo a pecuária toda intensiva.
Pronto, isto acho que é um trabalho elevado e a nível mundial, e esperemos encontrar algumas soluções para isto. É isso que eu acho e que esperamos todos, e queria agradecer o convite para estar presente, porque gostei muito da conversa e de vos ver, alguns que a gente vai agora durante esta fase, deixa de se ir vendo. Então, obrigada. Obrigada, engenheira Lara. Se pudesse fazer um comentário, posso fazer um comentário a este? Eu acho que esta questão da reutilização da água é uma oportunidade excepcional de combater este problema da resistência e outros, porque a partir do momento que a reutilização da água seja vista como uma prioridade e que imponha algumas regras em termos de, ou que traga novas diretrizes relativamente à qualidade da água e quer dizer, a diretiva para a reutilização da água já está cá fora, não é? Mas se trouxer essa preocupação acrescida, pode ser de facto uma mais-valia e uma forma de valorizar a água, não é? E ao valorizar a água, se calhar vamos ter aí um ganho substantivo. Portanto, eu não acho que a reutilização da água seja necessariamente um problema. Acho que deve ser visto como uma oportunidade no combate às resistências e no combate a outras situações. Tem que ser feita realmente com muita atenção e com muito cuidado, mas vejo mais pelo lado da oportunidade do que propriamente pelo lado do problema. E acho que é por aí que temos que ir, não é? Não é pensável, acho eu, se pensarmos num cenário daqui a 50 anos, achar que podemos continuar a usar a água como usamos hoje. Portanto, esse é o caminho, vai ter que ser. E é uma oportunidade, eu acho que é uma oportunidade interessante. Interessante, realmente. Não sei se há mais alguma questão. Doutora Célia, então eu terminaria colocando, se calhar, a questão para $1 milhão. Se estivesse no papel de decisor, que abordagem é que assumiria, assim, no curtíssimo prazo, para tentar minimizar o problema? Eu digo isto e digo sempre isto, e eu sei que nem toda a gente concorda comigo, mas eu acho que uma das medidas importantes é o tratamento de efluentes hospitalares. Os efluentes hospitalares são... Isto a mim intriga-me e ao mesmo tempo preocupa-me, eu acho que a mim e a toda a gente, como é que nós temos formas de resistência que são relativamente recentes, não é? Que são conhecidas há 2, 3 anos, e de repente elas estão em qualquer riacho com a mesma prevalência do que estão num esgoto. E isto tem que nos fazer pensar, e portanto elas entram no ambiente de alguma forma. E eu acho que os efluentes hospitalares são efetivamente uma prioridade. Depois a aplicação de lamas e de estrumes é um assunto que claramente precisa de ser revisto e ao qual precisa de se prestar atenção, muita atenção. Eu diria que se eu estivesse num papel de poder decidir, acho que era por aí que eu começava. Muito bem, pronto, muito obrigada. Esclarecidas que estão as dúvidas, pelo menos aquelas que tivemos coragem para verbalizar. A Norberta está com a mão levantada. Olá, Norberta. Olá, boa tarde. Doutora Célia, obrigada por estar aqui conosco. Falou há pouco nos tratamentos secundários e na eficiência que os tratamentos secundários podem ter para mitigar este problema. E a questão que eu tinha para perguntar era a seguinte: sabendo que a maioria dos tratamentos secundários são por lamas ativadas, portanto, desde a baixa carga até a alta carga, eu gostaria de lhe perguntar se tem conhecimento de estudos ou se já participou em estudos ou resultados
que nos possam dizer, dentro destes, dos de alta carga a baixa carga, portanto sistemas lamas ativadas, quais são os que apresentam maior eficiência, se acha que esse tipo de estudos são pertinentes também se fazerem, se tem mais alguma informação em concreto sobre este tema. Obrigada, engenheira Norberta. Pois não tenho e é pena não ter, porque é uma questão que eu acho que é importante e que ajudaria a realmente perceber como é que se podem melhorar os processos de tratamento. Que eu saiba, nem sequer há muitos trabalhos que façam essa comparação e que a façam de uma forma que efetivamente seja comparável. Um dos problemas que existe nesta área é que cada estação de tratamento de águas é completamente diferente da outra e, portanto, se as descrições não são muito detalhadas nos estudos, e muitas vezes estes estudos não são feitos por engenheiros, portanto não têm a sensibilidade, como eu, que não têm a sensibilidade para às vezes ir ao pormenor do tratamento, depois fica sempre a faltar essa parte de articular o detalhe do tratamento propriamente dito com a eficácia de tratamento. E eu acho que não há, e acho que faz falta. É das áreas que efetivamente eu acho que faz falta. Para compreender e para realmente poder, porque o ideal era haver um conjunto de diretrizes que se pudesse dizer, olha, para melhorar o tratamento importa atacar cada um destes pontos, e depois cada um veria até que ponto é que era execuível ou não, mas eu acho que nós não estamos aí ainda, é pena, mas não estamos. Mais alguma questão? Bom, também já passa das 16, portanto, se calhar está então na altura de darmos por terminado, portanto, este webinar. Queria agradecer mais uma vez à doutora Célia o facto de nos ter proporcionado esta aula tão esclarecedora, não é? Que seguramente despertou em muitos de nós consciências e sensibilidades e que consequentemente nos levará a uma reflexão mais profunda acerca do tema doravante. Despeço-me, desejando a todos muita saúde e passo a palavra ao engenheiro Machado do Val. Ruben, micro do engenheiro Machado do Val. Já dei permissão, o presidente pode ativar o micro. Pronto, já consegui, viva. Bom, também tenho que agradecer à professora Célia Maneia por esta partilha e lição que nos deu e que motivou esta discussão, portanto, que dá vontade de continuar. É evidente que tudo tem o seu tempo e este webinar tem que terminar. Agradeço também a todos os que participaram. Portanto, é um assunto que nos preocupa e que está continuadamente na hora do dia. Cada vez temos mais desafios, sobretudo com a economia circular, e é evidente que temos de ter a certeza daquilo que vamos poder fazer. Bom, aproveito para lembrar que temos uma próxima conversa que a próxima será com o professor Paulo Novaes da Universidade de Minho, no dia 9 de abril, à mesma hora. O tema será diferente, será inteligência artificial, e vamos também será abordada a plataforma PAM-Water, que é uma plataforma que está a ser desenvolvida por Centros de Engenharia Biológica e Algoritmia da Universidade de Minho, e a Águas do Norte é parceiro neste projeto e quer testar esta plataforma com vários objetivos, mas entre outros a previsão de escaldagem de entrada nos sistemas com base no consumo de água, o controle do ciclo urbano de água para avaliar o desempenho dos sistemas hídricos multimunicipais, o impacto no ambiente e otimizar também processos para melhoria e eficiência energética e reduzir a pegada ambiental. Portanto, é uma mudança de tema muito diferente, mas que eu acho também é muito importante. E estão todos convidados para no dia 9 assistirem à segunda conversa neste novo ciclo de webinars que estamos a promover. E boa tarde a todos, bom fim de semana e até breve.